boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Uma Prosa Podcast. Eu já quero convidar vocês que estão entrando aqui, acessando esse programa de hoje, nosso episódio de hoje, a se inscrever no canal do YouTube aqui do Uma Prosa Podcast e também lá no Instagram, seguir a gente se você ainda não segue, @umaprosapodcast, para ajudar esse conteúdo aqui a chegar para mais pessoas. Hoje, gente, eu tô aqui na presença de uma convidada super especial que atua em São Pedro da Aldeia, aqui onde fica localizado o nosso estúdio, e em Cabo Frio também, que é a Amanda Nunes, professora de yoga. Muito boa noite, seja muito bem-vinda, Amanda, ao nosso podcast. Sua primeira experiência em podcast? Sim, é a minha primeira experiência. Obrigada pelo convite, boa noite. Tô muito feliz de estar aqui, é o primeiríssimo podcast da vida. Estreando com o pé direito aqui numa Prosa Podcast. Com certeza. Fiquei muito feliz que a Amanda aceitou o nosso convite, porque como eu tava falando com ela, é a primeira vez que a gente vai abordar esse assunto, né? Trazer a yoga pro centro aqui do nosso bate-papo, porque realmente é um assunto muito rico, né? Uma modalidade aí que tem crescido, inclusive, eu tenho percebido, a Amanda vai poder falar melhor, mas durante a pandemia parece que teve um boom aí, né? Então tem bastante conteúdo aqui no nosso bate-papo, fica com a gente até o final. Quero agradecer muito aos nossos parceiros, apoiadores aqui do Uma Prosa Podcast, que estão viabilizando toda essa estrutura aqui pra gente, que vocês estão vendo aí, luz, montagem, enfim, toda essa estrutura para entregar o melhor conteúdo aí para vocês. Vou começar com a Saidel Casa Interativa, que é uma apoiadora, uma empresa apoiadora aqui que fortalece o nosso podcast e tem serviços aí para tornar a sua casa mais inteligente. Eles têm automação residencial, sonorização, aspiração central, cortinas automatizadas e sistema de segurança. Tudo isso, toda essa gama de serviços você encontra no showroom da Saidel, que fica localizado na rua Coronel Ferreira, 281, no bairro Portinho, em Cabo Frio. Sigam eles lá no Instagram, @saidel.brasil. Frio Carioca Climatização também é uma apoiadora aqui do nosso podcast. Tem projetos especiais de climatização residencial e empresarial para você aí que procura um serviço especializado em arquitetura térmica e ar-condicionado split, desde manutenções simples até manutenções mais complexas. Fale com a equipe da Frio Carioca no @frio_carioca lá no Instagram. Faz um orçamento, procura saber melhor aí, viu? A Wicca Public Beer House também é uma apoiadora aqui do Uma Prosa Podcast. É a cervejaria artesanal de São Pedro da Aldeia, que tem como lema água, malte, lúpulo, levedura e amizade. O espaço funciona aqui em São Pedro às quartas, quintas e domingos, das 17 horas até meia-noite, sextas e sábados, das 17 horas até 1h da manhã. E o espaço fica localizado na Casa dos Azulejos. Para saber mais sobre a cervejaria artesanal, acessa lá no Instagram, @awiccabeer. Paella Hamburgueria, mais uma vez prestigiando a gente, hoje com uma opção aí vegetariana, respeitando aí a nossa convidada, né, Amanda? Gratidão. Viu? Uma opção vegetariana deliciosa que a gente vai provar daqui a pouquinho, prestigiando aqui Uma Prosa Podcast, que é o melhor hambúrguer já feito. Eles têm aí acompanhamentos artesanais e produtos selecionados para matar a fome com prazer. Tem unidade da Paella aqui em São Pedro da Aldeia, aqui pertinho na Avenida Getúlio Vargas, no centro, 149, e em Cabo Frio, na Rua Henrique Terno, bairro Parque Burle. Você vai amar tudo na primeira mordida. Colégio Potencial também é uma apoiadora aqui do Uma Prosa Podcast, para você que busca uma qualidade de ensino, né? No ensino brasileiro, o Colégio Potencial, você trabalha aí do ensino fundamental até o ensino médio, e traz aí um ensino para potencializar e preparar o seu filho, não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. Fica na rua Jales Gonçalves Leite, aqui em São Pedro da Aldeia. O @ deles é Colégio Potencial Oficial, lá no Instagram, sigam eles também. Outra instituição de ensino que apoia a gente é o Só Concursos, para garantir o futuro, concursos preparatórios para concursos militares, Colégio Naval, EPICAR. Fica aqui em São Pedro da Aldeia, também na rua Jales Gonçalves Leite, e é escola especializada em conquistar aprovação em tempo recorde. Canal Giro com Bira é um outro apoiador de peso aqui do Uma Prosa Podcast. O Biratã tá sempre comentando, tá sempre interagindo com a gente. É um canal de viagens que funciona aqui no YouTube, né? Ele compartilha muito conteúdo sobre viagens, turismo, cultura, de lugares diferentes aí de várias partes do estado do Rio de Janeiro. Então tem bastante conteúdo legal que o Bira vai viajando e vai mostrando pra gente. Então acompanhe ele no YouTube, Giro com Bira, e também no Instagram, no @Giro
Combira para você ficar por dentro aí desses conteúdos, desses atrativos turísticos que existem aqui na nossa região, no estado do Rio e até fora do estado também. Tem lugares até do exterior que ele já acompanhou e já mostrou aí pra gente no canal dele. A Harmonia Musical é a outra loja, outra empresa apoiadora aqui do Uma Prosa Podcast. Para quem está iniciando aí musicalmente ou já é músico profissional, se você quer comprar o seu instrumento, um instrumento musical de qualidade, você procura então a Harmonia Musical, é a loja perfeita para você, porque tem preços especiais para empresas e também igrejas aqui da região dos Lagos. Então, confira lá as opções de instrumento musical, faça um test drive aí dos mais diversos instrumentos e acompanhe eles também na loja, né, que fica localizada na rodovia RJ 140, quilômetro 6, número 103, aqui em São Pedro da Aldeia, pertinho ali da loja Avan, aqui em São Pedro da Aldeia. O funcionamento da Harmonia Musical é de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 18 horas da noite, e aos sábados, das 9 da manhã até as 13 horas da tarde. A Harmonia Musical, muito obrigada aí pelo apoio no Uma Prosa Podcast. A realização do nosso podcast é da Arte Podcast Estúdio, Arte Produções e Serviços, Thiago Ruivaco Filmes e Ruivaco Produções. Muito obrigada, parceiros, por proporcionar essa estrutura pra gente. E vamos ao que interessa, né, de hoje, que é o nosso assunto principal, a nossa estrela, que é o yoga, né? A gente fica se perguntando, na verdade, o que é o yoga, né? E a Amanda tá aqui pra gente, já tá nessa área, né, Amanda? Há 5 anos a gente estava conversando antes, então são 5 anos de prática, de incentivo, né, à prática dessa modalidade. E a gente vai conhecer melhor do que é o universo do yoga, né? Inclusive a Amanda dá aula para crianças menorzinhas, gente. Eu achei muito interessante isso. Numa escola aqui em São Pedro da Aldeia, ela vai contar pra gente melhor. Então, Amanda, como é que a yoga apareceu assim na sua vida? Como é que foi esse encontro, né? Você que é gestora ambiental, encontrou a yoga na sua vida. Como é que foi isso? Na verdade, eu conheci o yoga muito antes de procurar uma formação profissional. Eu conheci o yoga quando eu tinha 16 anos. Foi através de uma tia minha. A gente estava passando por um momento na família delicado. Meu avô estava internado e tudo mais. A gente estava voltando do hospital, eu, minha mãe, ela. E ela viu como a gente estava abalado com a situação, né? Estava bem complicado. E ela já era praticante de yoga há algum tempo. A minha tia chegou a casar na Índia e tudo. Ela é madrinha do meu irmão. E ela praticava um tipo de yoga que o foco principal era meditação. Na verdade, a prática do yoga que ela fazia parte era basicamente apenas a meditação, não tinha posturas. E ela, naquele dia, convidou a gente para fazer uma meditação, para poder participar, para a gente participar e trazer um bem-estar, né, naquele momento. E isso expandiu a minha mente, assim, abriu a minha cabeça para aquilo. Eu nunca tinha tido contato, eu fiquei maravilhada com a forma como eu me senti, porque a gente tinha acabado de chegar do hospital e realmente estava uma situação difícil. E foi uma experiência única, assim, única mesmo. E desde então eu comecei a me interessar pelo assunto e tudo mais. Mas aí a vida foi acontecendo, a gente, né, vai seguindo aqueles padrões de formação mais tradicional e tal. Cheguei a começar uma faculdade de engenharia, não me senti bem. Aí fui para o curso da gestão ambiental, porque me familiarizava com a área. E aí, no meio dessa formação, eu já estava praticando o yoga. Eu precisei do yoga, né? Uma amiga minha até fala, pratique yoga antes que você precise. E eu fui voltar, retomei aquela prática que eu tinha conhecido quando eu tinha 16 anos. Retomei quando eu tive esse momento de ansiedade e tudo mais. E mais uma vez o yoga me ajudou. E acabei fazendo, aí comecei a voltar a praticar, fiz a formação e terminei a minha formação em gestão ambiental também. Então eu estava com as duas coisas ali, né? O yoga, na verdade, até me ajudou a terminar a gestão ambiental. Mas aí quando eu vi, assim, no final do curso da gestão ambiental, que o que eu amava fazer realmente era o yoga, assim. É difícil a gente encarar uma vida de trabalho autônomo, não muito tradicional, né? Acho que, na verdade, zero tradicional. Ser professor de yoga está ficando comum, mas eu acho que ainda é uma profissão nada tradicional. Então, a gente tem aqueles receios, né? Mas eu resolvi seguir o que eu achava que era uma vocação, um propósito. Na verdade, eu sinto que é um propósito. E aí foi isso. Começou lá nos 16 anos, reapareceu na vida adulta.
Desde que eu fiz a minha formação em yoga, nunca mais parei de trabalhar e são 5 anos aí de jornada já. Caramba, então foi um encontro que deu super certo, né? Você, como você falou, você se encontrou nessa área que você sente que é uma vocação, né? Olha que bonito isso, né? Com certeza. E assim, pra gente entender, afinal de contas, inclusive antes da gente abrir o podcast, a gente estava falando sobre isso, que é a questão de o certo é yoga e yoga. Assim, existe essa confusão? Como é que é isso? Então, como a gente estava conversando, né? Qualquer um dos dois, você vai conseguir se comunicar, não tem problema. Mas se você levar em consideração a tradição do idioma, porque yoga é uma palavra em sânscrito e o sânscrito ele não tem essa vogal aberta, né? Esse O, assim, abertão. Então, é mais o O. Então, o tradicional seria falar yoga. Mas se você falar yoga, não tem problema, tá? Foi o que a gente conversou. O importante é praticar. Falando yoga, o importante é praticar. E uma outra curiosidade que é interessante o pessoal saber é que não é a yoga. Outra coisa que eu não sabia. É o yoga. As palavras em sânscrito que terminam com A, elas na verdade são do gênero masculino. Então, a gente vai ter o yoga, os asanas. Asanas é o nome em sânscrito para posturas, né? Que são as posições lá do yoga. Então, vai ser o yoga, os asanas. Mas se você falar yoga, também tá tudo certo. Você vai ser super bem recebido na sala de aula. A professora tá entendendo. A professora tá entendendo. E o mais importante, você tá interessado na prática. Que é o que a gente precisa de fato, né? Esse é o mais importante, né, Amanda? Com certeza. Mas é bacana dizer isso, porque é uma forma também da gente ter esse conhecimento, né? Eu não sabia, por exemplo, dessa curiosidade, digamos assim. E a gente vai aprendendo a cada dia, Sim. né? E, na verdade, afinal de contas, né? O yoga, ele é uma prática, ele pode ser considerado uma prática esportiva. Muita gente associa, e eu já ouvi isso, com uma prática religiosa. Afinal de contas, o que é, de fato, o yoga? Primeiro, com relação à parte de considerar uma prática esportiva. Se alguém for considerar... Eu li isso uma vez e achei genial, assim. Se você for considerar o yoga somente como uma prática esportiva, é como se você pegasse uma banana para comer, descascasse a banana e comesse a casca e não o conteúdo. Se você considerar yoga somente como prática esportiva, se você buscar o yoga somente para isso, vai ser como você comer a casca da banana e não comer a banana. É a melhor analogia, né? Eu achei isso incrível, porque o yoga é muito mais... Porque eu entendo que, ainda mais com as mídias, o yoga chama muita atenção por conta das posturas de cabeça para baixo, das posturas de apoio sobre as mãos, daqueles super contorcionismos, que é lindo, que é válido, que é yoga também, mas não é yoga, mas faz parte. O yoga ele é muito mais profundo do que isso, né? Claro que ele vai ter benefícios no seu corpo físico, e a gente pode falar dos benefícios depois, com mais calma, mas ele está para além da atividade física. É uma atividade física também, mas não somente atividade física. Olha, entende? Interessante isso também. A gente associa muito, né? Como a Amanda Sim. falou, a gente está no Instagram o tempo todo, vê aquelas posições, né? A pessoa de cabeça para baixo. E uma coisa interessante que, acompanhando as redes sociais da Amanda, que é ao final aqui do podcast, a gente vai divulgar os canais dela para você acompanhar, se você tem interesse em contratar a Amanda, enfim, usufruir dos serviços do yoga como professora de yoga. Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente assiste a Amanda, a prática, né? Fazendo a prática ali, passa uma tranquilidade, uma paz tão grande pra gente. Eu falei isso com ela e é a maior verdade, né? Esse, então, também é um dos objetivos, digamos assim, dessa prática, né? Transmitir essa questão da paz. E eu perguntei em relação a ser ligado à prática religiosa. Isso tem alguma coisa a ver? Se você quiser ser um praticante de yoga, você não precisa ter uma prática religiosa necessariamente. Querendo ou não, como o yoga ele é uma prática milenar, o berço dele está lá na Índia, você tem uma cultura ali muito forte, com uma religiosidade muito forte ao redor, né? Muitas histórias do yoga, que contam histórias do yoga, existem elementos da cultura indiana e que tem ligação com a religião de lá. Mas você não precisa acreditar nos deuses que você vê lá, Ganesha, Shiva. Você não precisa ter uma... Não questão de acreditar, mas aquela conexão mais profunda. A sua fé não precisa estar direcionado para isso. Se você for uma pessoa agnóstica, se você for católico, eu tenho alunas que têm diversas religiões, de diferentes
matrizes e, assim, todas elas praticavam o yoga de forma muito confortável, se sentiam muito abraçadas. O yoga é até difícil de explicar tudo que ele é, né? Mas ele pode ser uma filosofia de vida, ele pode ser uma prática. Então, se você quiser transformá-lo também na sua religião, isso cabe a você. Mas não se preocupem assim, eu vou começar a praticar yoga, eu vou ter que entrar numa caixinha, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Não, você não tem que nada. Você precisa buscar a sua emancipação emocional, o seu bem-estar. É para isso que ele está aqui. Não colocar numa caixinha, não né? Não precisa da caixinha religião. O jornalista tem muito isso, eu falo por mim, né? A gente que trabalha com jornalismo, a gente fica, mas você quer ser apresentada como? Como que é? Você tem essa coisa de colocar as pessoas e as coisas em caixinhas, mas muitas vezes a gente se depara com práticas que não precisam disso, elas são muito amplas. E o yoga está dentro desse espectro aí, passa pela espiritualidade, pela religião também, pela prática esportiva, né? De atividade física, né? Sim. Mas assim, é de tudo um pouco, né? Sim, digamos assim. Exatamente. É de tudo um pouco mesmo. É importante, né, o pessoal saber. Então, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, candomblessista, não importa a sua religião, com certeza você vai ser super abraçado, super acolhido na prática do yoga. O mais importante que o seu professor ali quer é que você se sinta bem, é que você melhore a sua vida, tanto emocional, quanto espiritual, quanto física. O nosso objetivo como professor é esse, sabe? Não te colocar numa caixinha de religião. Exatamente. Então serve para quem já tem uma religião e para quem não tem interesse em ter religião. Acho que pode ficar assim, sabe? A gente até adiantou essa questão do público-alvo, né? Eu ia perguntar para Amanda, para quem pode praticar? Ou seja, a pessoa pode ter religião, pode ter... Tem alguma questão em relação ao condicionamento físico da pessoa? Ser jovem, ser novo? Tem algum impeditivo? Então, o yoga, ele é para todos. Para todos, eu digo todos mesmo, desde a infância até a velhice, né? E inclusive para mulheres gestantes também o yoga funciona muito bem. O que vai acontecer são as adaptações, sabe? Eu hoje em dia trabalho muito mais com aulas particulares, justamente por conta disso. Eu ainda sou estudante de fisioterapia, então eu já estou com uma outra visão sobre o aluno que se apresenta ali na minha frente na hora da prática. Então, a pessoa pode estar... às vezes ela está com algum problema de estar acima do peso. Mas ela está acima do peso. Será que ela pode fazer yoga? Claro que pode. A diferença é que talvez alguma postura ela não consiga fazer de início e outra ela consiga fazer logo de cara. Maravilhoso. O que o professor vai fazer vai ser guiar e, às vezes, adaptar uma coisa ou outra. E, assim... te digo que todo mundo em algum momento vai precisar de adaptação em alguma postura durante a prática, sabe? Por isso que ela é uma prática que agrega a todo mundo. Mas é criança, não tem problema, a gente tem uma dinâmica para trabalhar com criança. Mas eu estou gestante, não tem problema, a gente tem posturas ideais para cada trimestre da gestação. Olha, específico assim? Eu já acompanhei diversas gestantes assim, já acompanhei um bom número de gestantes, tanto online quanto presencial. A minha última aluna é até daqui de São Pedro. Eu consegui acompanhar ela do segundo trimestre até praticamente uma semana antes dela ter a filhinha dela. E foi, assim, uma gravidez super saudável, foi super legal. A gente ia reconhecendo o que estava acontecendo no corpo dela. Ela ia me passando o que ia acontecendo nas consultas. Ela, Amanda, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. A neném não virou. Aí a gente pesquisava. Existem posturas que podem influenciar na neném conseguir virar na barriguinha, ficar na posição certa, que é a posição cefálica, né, que fala. Então, assim, sempre vai ter adaptação. Concluindo, o yoga é para todo mundo. Mas e a pessoa é muito velhinho, não consegue nem ficar em pé? Yoga na cadeira. Olha, tá vendo? As possibilidades, né? Existe yoga na cadeira. Outro dia estava acompanhando as redes sociais de um rapaz que foca em yoga para pessoas cadeirantes. Olha. Então, assim... é muito abrangente, é para todo mundo. A única coisa que vai fazer diferença é você ver se o seu professor ele vai conseguir adaptar a prática, você ter uma conversa com ele, explicar, olha, estou procurando yoga por conta disso, tenho uma lesão assim, tenho essa questão, tenho essa idade. Com certeza, mais uma vez, você vai ser bem recebido na sala de aula do yoga, vai ser bem recebido na prática e você
vai levando com o tempo essa prática, né? Você vai vendo as suas limitações, as suas adaptações. E é isso, vai dar super certo. É possível. É possível para todo mundo. Que a gente falou de ser uma modalidade inclusiva, né? Que você consegue abarcar e abraçar todos esses tipos diferentes de pessoas, né? Da faixa etária, enfim. Isso é muito bacana também. Agora a gente vê, eu vou falar da minha visão de leiga, né? Olhando de fora, né? Essas posições, muitas vezes, entre aspas, mirabolantes, né? De cabeça para cima, pro alto, enfim, de ponta-cabeça. E outras poses assim que a gente associa a um nível de dificuldade maior. Como que funciona isso dentro da prática, né? A pessoa ali está iniciante, ela pode chegar àquele nível de dificuldade de movimento, e por que existem certos tipos de movimentos mais difíceis, mais complexos, né? A essa primeira vista, e outros mais fáceis? Qual que é a relação disso com a filosofia, né, do yoga? Então, antes de responder se é possível ou não, é bom que as pessoas tenham em mente, e é uma coisa muito bonita, assim, que eu já tinha ouvido um professor falar num curso que eu fiz, e estava lendo um livro essa semana e reforçando isso, é que a gente tem um momento da filosofia do yoga que você tem que se preocupar mais com a entrega do que com o resultado. A prática do yoga, ela fala muito mais, os resultados, a prática em si, os efeitos da prática falam muito mais sobre a sua entrega na hora de praticar do que o resultado que você vai ter. Então, eu não tenho que praticar pensando se eu vou ficar com o meu abdômen sarado o suficiente para conseguir ficar de cabeça para baixo ou me sustentar sobre as mãos. Eu tenho que me preocupar se eu estou ali 100%, se eu estou conseguindo, dentro ali do meu tapetinho, se eu estou ali totalmente no momento presente. Eu não estou pensando no futuro e eu não estou preocupada com o meu passado. O mais importante, para ficar bem claro, assim, se tem alguém aí que está pensando em começar a praticar, não se preocupa com antes e depois. Isso é o menos importante no yoga. Mas aí, voltando lá, beleza, Amanda, não estou preocupada, mas por curiosidade, gosto dos desafios, levando para uma parte assim, mais, digamos, brincalhona do yoga, né? Que é legal os desafios também. É possível? É possível. É claro que é possível. Você vai, às vezes, precisar associar com alguma outra atividade, se você for uma pessoa que realmente tem alguma carência de força muscular, porque algumas posturas exigem bastante força. Então, assim, Amanda, gostaria de fazer essa postura logo. Eu falaria, poxa, associa com mais alguma outra atividade, faz o yoga alguns dias, ou todos os dias, e intercala com mais uma outra atividade também para te ajudar. Mas é tudo gradativo. Eu costumo montar as minhas aulas assim. A minha aluna... eu estou sentindo que ela está preparada para fazer postura X. O que essa postura precisa? Ela precisa de fortalecimento de punho, ela precisa de alongamento de posterior de perna, ela precisa de um abdômen consciente, de um core fortalecido. Ao longo das aulas, eu vou trabalhar todas essas etapas com a minha aluna, que quando eu chego assim, não, ela está pronta. Agora vamos trabalhar essa postura aqui que envolve tudo isso aqui que a gente trabalhou na base. Então, isso, assim, é possível. Tudo vai depender... Como você vai conseguir, só vai depender da didática do seu professor. Aí eu tô fazendo tô falando como eu costumo trabalhar, assim. Teve uma época com uma aluna minha que eu fazia até um planejamento mensal. Olha! Eu fazia assim, essa semana vai ser só educativo para essa postura. Nessa semana a gente vai tentar a tal da postura que a gente fez o educativo. E a gente ia seguindo assim, e hoje, antes eu precisava montar isso, assim, escrever, hoje já vai mais intuitivamente por conta da experiência, né? Mas todos os meus alunos eu tenho problema, eu quero ganhar mais alongamento em tal parte do meu corpo, tá? Aí na primeira aula, eu dou uma aula mais básica, analiso como está aquele aluno. Essa pessoa precisa disso, daquilo. Por isso que a faculdade de fisioterapia tem me ajudado bastante. Verdade, tem relação com a prática também. Tem muita relação, está abrindo o olhar, assim, para essas coisas. Muito interessante. E outro mito é que a pessoa precisa ter certo nível, certo condicionamento físico, certa flexibilidade para praticar. É outra coisa que não existe, não é real. Né? O yoga, ele vai te proporcionar isso. Então, assim, tenho zero condicionamento físico. Tranquilo, a gente começa com uma prática um pouco mais leve. Tô me sentindo mais disposta, gostaria de tentar algo um pouco mais intenso. Tranquilo. Ninguém começa a treinar para correr, vamos dizer, vou começar a correr hoje. Ninguém começa com 5 quilômetros.
Ninguém começa com 5 quilômetros, né? É um processo. É um processo, assim como tudo na nossa vida. E eu acho que o mais legal é quando a gente consegue linkar a nossa progressão no yoga e a nossa progressão na vida. Se eu consigo ter paciência para conquistar passo a passo, lentamente, essa postura aqui, por que no meu trabalho eu não consigo ter essa paciência, passo a passo, ir estudando, investindo na minha carreira para chegar no tal cargo que eu quero, no emprego que eu quero? Minha vida financeira, eu quero uma casa de tal jeito. Vai devagar, vai passo a passo, calmamente. Foca nas metas, né? Foca nas metas, se organiza, cria uma disciplina. Disciplina é fundamental em tudo na vida, inclusive na prática do yoga. Você precisa de disciplina, é um dos fundamentos. Então, assim, tudo é possível. Basta o seu comprometimento, né? Importante. Você falou dos fundamentos, né? A disciplina é um dos fundamentos do yoga. Tem outros, assim, existe uma cartilha, né? Um manual, ou da onde vem esses ensinamentos, né? Pra gente poder... E quais valores, na verdade, o yoga prega, né? Que é importante que o praticante tenha em mente, né? Na hora que ele for começar. São vários, assim, e em cada um a gente pode abrir milhares de janelas para poder filosofar e refletir sobre. Mas para quem está querendo estudar um pouco mais sobre o yoga, está querendo conhecer, já está praticando e quer começar a aprender um pouco mais sobre filosofia, ou então acabou de fazer uma formação e quer saber um pouco mais, a base está lá nos Sutras de Patanjali. Patanjali, ele escreveu como se fossem os códigos de conduta de um yogi. O que seriam esses códigos de conduta? Que essa palavra pesa um pouco, né? Mas seriam ferramentas que vão te auxiliar a conquistar aquilo que o yoga prega. Que seria você ter a união do seu corpo, mente e espírito. Como eu chego ao samadhi, que é essa união de corpo, mente e espírito? Como eu chego a essa iluminação? Né? Como é que eu tenho essa autorrealização? Você pode usar... aí a gente vai lá para essa base do yoga, que são os yamas e niyamas. Eles seriam condutas éticas do yoga. Por exemplo, tapas. Tapas em sânscrito seria uma palavra para disciplina. Você precisa de disciplina para poder se organizar para praticar. Você precisa de disciplina para estar atento aos seus pensamentos. Mais um que acho interessante seria a parte da não violência. A gente tem esse fundamento da não violência. E o que é essa não violência? Não violência com você mesmo. E aí você tem uma prática segura, você não vai extrapolar seus limites, você não vai se machucar. Não violência com você mesmo, você não vai exagerar na sua vida, na sua vida pessoal. Evitar exageros alcoólicos, comidas que vão te fazer mal o tempo todo. Claro que você tem que ter o lazer, vai comer uma comidinha diferente, vai no restaurante, a famosa besteirinha, vai tomar o seu chopinho, o seu vinho, fica à vontade. Mas, assim, sempre buscando o equilíbrio e, assim, o seu equilíbrio, né? Não se ferir com esses prazeres que estão aí. O desapego, contentamento, a gente está sempre querendo mais. E eu acho que com a mídia, e que funciona para o bem, mas às vezes funciona para o mal, cria uma pressão na gente de coisas que a gente precisa adquirir, ter e até ser, né? Às vezes a gente molda o nosso jeito de ser por conta das influências externas e às vezes isso nem reflete na nossa essência, né? Então o contentamento ele vem trazendo isso, você aprender a aceitar, respeitar e não violentar aquilo que você já tem. Claro que você vai ter ambições, você não vai ser um encostadão na vida, não tem nada a ver isso, mas assim, você vai respeitar o seu tempo de conquista também, né? Mas algum outro que seria interessante citar. E aí a gente vai lá para a parte da prática, que tem o pranayama, que são os exercícios respiratórios. Os exercícios respiratórios, eles te ajudam a evitar as oscilações da mente. Se a minha mente não oscila, eu não fico naquele embaralhar de pensamentos, então eu vou ter uma mente mais focada, eu vou ter uma condução de pensamentos melhores, então eu vou evitar pensamentos ansiosos, pensamentos depressivos. Se eu tenho uma condução melhor de pensamentos, quando eu tiver um problema aqui na minha frente, pode bater aqueles 2 segundos de desespero, mas depois opa, calma, centrou, dá para organizar isso aqui direitinho, entendeu? Caramba. Então a gente tem vários
códigos, assim, que eles ajudam a gente a trilhar esse caminho do yoga, que é em busca de uma vida mais saudável, uma vida mais plena, né? Então, é bem interessante, assim, para quem quer conhecer um pouco mais a prática, fica aí a dica, estudar um pouco essa parte, que é muito legal, é muito bonito isso. Não, é muito interessante. Assim, a gente até pega um gancho, né, dessa questão que você falou da concentração, né, de dispersar esses pensamentos muitas vezes negativos, né, que aí a gente já pode partir para os benefícios da prática, né, assim, Sim. de se fazer yoga. Porque aqui você já falou, já adiantou alguns, né, mas eles são benefícios que vão além da questão que você falou, da questão física, né, de ganhar condicionamento, de conseguir fazer uma postura ali mais difícil, mais desafiadora, né, mas a questão dos benefícios para a saúde mental, né? Pois é, a gente tem esses benefícios básicos e notáveis, né? A pessoa se torna mais flexível, a pessoa ganha tônus muscular, sim, ganha condicionamento físico, se estiver fazendo uma prática com mais flow, que a gente fala, então ela vai acabar ganhando um condicionamento físico. Mas eu acho que o mais interessante, assim, dos presentes que o yoga traz pra gente realmente estão nessa área do emocional, do espiritual, porque é uma prática que vai te proporcionar o autoestudo, que também é um dos códigos do yogi. Yogi é a pessoa que pratica. Esse momento de autoestudo, de autocrítica, autorreflexão, você consegue observar como andam seus pensamentos de verdade, né? Eu ando me perdendo e me deixando levar pelas emoções em qualquer situação, eu consigo ter um pouco mais de controle. Como é que está funcionando isso na minha vida, né? Além disso, eu acho que por conta disso, você acaba ganhando um amadurecimento emocional muito grande. Você amadurece emocionalmente com a prática do yoga, porque ela vai te dando esses insights de como você pode reagir às situações da vida. Porque para quem vai conseguindo ter essa experiência mais aprofundada na prática, ela começa a linkar situações da prática na vida dela real. É mesmo? Isso acontece. Tem gente que fala assim, tem relatos, né? Eu tô começando a ficar mais flexível na prática, acho que eu tô me tornando até uma pessoa mais flexível na vida. Mais tolerante. Mais tolerante. Eu tô me sentindo uma pessoa mais resiliente aqui na prática, mas tô insistindo. Olha. Não, vamos lá, vamos tentar. Tô levando essa resiliência pra minha vida, nas dificuldades e tal. E aí é isso, você consegue adquirir esse amadurecimento emocional, esse autoconhecimento. É comprovado que essa respiração consciente que a gente faz durante a prática tem efeito relaxante. Então, você sai desde a primeira aula, ela já vai te causar um efeito relaxante. Mesmo que depois da aula você vá, pegue um trânsito e acabe se perdendo um pouco desse efeito que você teve. Mas, assim, com certeza, após uma prática de yoga, você vai sair relaxado, você vai sair um pouco mais calmo, você vai sair um pouco mais reflexivo. Muitos psicólogos, psiquiatras já recomendam o yoga como um tratamento paliativo, né? Em conjunto com o tratamento. Assim, a pessoa, por exemplo, está passando por um problema de depressão, tem que ir ao psiquiatra, se essa for a recomendação, necessita de um psicólogo, com certeza, mas o yoga ele também pode estar junto com esses outros profissionais, com essas outras áreas, para poder te auxiliar nesse momento. Quer dizer, um tratamento até complementar ali para ajudar. Exatamente. Né? Pode, o nosso corpo o ser humano ele é integrado, né? É o holístico, né? Que quer dizer isso, essa integração. Então, não dá só para tratar com medicação. Às vezes você também precisa da medicação, mas precisa de alguma coisa além da medicação. Então, para esses casos, o yoga é super recomendado, assim, ele tem efeitos realmente terapêuticos. Mas é claro, gente, tá fazendo tratamento, não deixa de ir no seu psicólogo, não abandona seu psiquiatra se você ainda tá precisando. Não pense que o yoga ele vai conseguir suprir tudo. Isso vai variar de pessoa para pessoa e, às vezes, não é esse o caminho, entendeu? Usa ele como mais uma ferramenta para a sua qualidade de vida. Importante, né? Essa fala da Amanda. E também, como professora, tem esse papel de trazer consciência, né? Trazer luz aos alunos de que nem tudo se resolve com a prática. Depende muito de como a pessoa tá ali, né? Porque cada um é um ser individual, então você precisa respeitar as outras áreas de outros profissionais, né?
Por exemplo, eu como futura fisioterapeuta, como é que eu vou intervir na atuação de um médico? E assim como o médico não pode intervir na minha atuação. Então, eu não vou falar para o meu aluno, você tem que largar a psiquiatria, você tem que largar a psicologia, porque o yoga ele vai suprir todas as suas necessidades. Eu acho que não é bem assim, cada caso é um caso. Eu gosto de falar isso porque já me perguntaram sobre... Mesmo? Já me perguntaram sobre, assim, eu tô me sentindo bem com a prática, então vou parar de tomar remédio. Eu vou, opa, calma aí. Não é bem assim. Não é bem assim. Converse com seu médico, analisem juntos a situação, observem, vejam quais são os resultados que vocês já conseguiram com a medicação. E aí depois você vê o que é melhor fazer junto com o seu médico, né? Aí cada um fica num... Aqui é o momento das caixinhas. A psiquiatria tem a sua caixinha, o médico tem a sua caixinha, o psicólogo tem sua caixinha, acho que o professor tem a sua caixinha. Cada um atua separadamente, mas podem se interligar em prol de um paciente, né? Ou aluno, que é no caso. Verdade, na melhoria da saúde daquele paciente, né? Isso que é importante. São áreas que conversam entre si, mas é o que a Amanda falou, é algo global, né? Vai muito além de uma questão só, né? Unicamente o yoga, né? Unicamente, né? Coisas que podem são tratamentos, são práticas que podem se auxiliar mutuamente, né? E uma coisa interessante é que a gente falou muito do público-alvo, né? Dessa questão de não ser fechado, só tal faixa etária, tal pessoa com determinado condicionamento físico pode participar, não, é aberto a todos. E uma coisa interessante é que a Amanda também é professora da Yoga Kids, das turmas do Integral do Colégio Disneylândia, aqui em São Pedro da Aldeia, que eu achei interessantíssimo. Quer dizer, ela dá aula para pequenininhos, assim, crianças pequenininhas. Como é que é isso, essa experiência em dar aulas de yoga para pessoas tão pequenininhas? A minha cara de estudo, né? Falou Yoga Kids, eu já fico assim. Porque é a minha paixão, assim. Eu tava conversando com uma amiga e eu sinto que... Primeiro, eu quero dizer por que o Yoga Kids na minha vida. Eu sempre tive uma vontade de ter alguma participação com a mudança do mundo. Eu acho que por isso que eu fiz a formação em gestão ambiental. Eu achava que eu poderia contribuir com a sociedade de alguma forma. E se você parar para pensar, o futuro são as crianças. E eu acredito profundamente, do fundo do meu coração, que o yoga ele tem muito a agregar na infância e no desenvolvimento da criança. Então, é por isso que eu estudo isso, insisto muito nesse trabalho. E eu tive muita sorte de o Felipe, que é o diretor do lado da Escola Disneylândia e Colégio Silva Serpa, ele acabar conhecendo o meu trabalho através de algumas indicações. E aí a gente marcou um dia para conversar. E eu acho que a gente se entendeu muito bem, tanto com a proposta que ele tem na escola, que é muito legal. As crianças fazem várias atividades diferentes. O yoga não é a única. Eles oferecem aula de circo, aula de capoeira. A grade curricular do Integral, que são as turmas que eu trabalho, é riquíssima em atividades que as crianças podem estar fazendo. E aí eu tive essa oportunidade de estar trabalhando lá. Eu trabalho com a educação infantil e com o Fundamental 1. São dinâmicas completamente diferentes. As crianças da educação infantil, a gente separa em 2 grupos. Cada grupo faz 15 minutos de aula, mais ou menos. Mas a gente porque a gente ficou com medo do tempo de atenção da criança, né? Uma das coisas que você precisa se adaptar quando se fala de Yoga Kids é que a criança, não é que ela seja desinteressada, não é que ela tenha algum transtorno de atenção, mas é porque na infância tem ali várias influências, né, no ambiente escolar. Então, pode ser que se você fizer uma prática de yoga muito longa, no meio do caminho a criança vai falar assim, gostei, mas o que eu posso fazer agora diferente? Quero trocar. Dispersão, né? A criança, ela quer uma novidade, ela quer o movimento, ela quer a novidade, isso faz parte da infância. Então, a gente tem que acompanhar isso e a gente que precisa se adaptar. E o fundamental, a gente consegue fazer aulas de 50 minutos. Eles fazem meditação, eles fazem as posturas. Gente, mas a gente está falando de crianças a partir de 2 anos de idade, tá? A gente tem as crianças da creche, né? E depois o jardim, assim. E é muito engraçado, porque eles mesmo bem pequenininhos, assim... Eu normalmente trabalharia com crianças um pouco mais velhas, mas eu aceitei a proposta da escola de tentar estar introduzindo com as crianças bem novinhas. Por isso que reduzimos o tempo. E eu fiquei impressionada, assim, de verdade, com os resultados que a gente teve. Eu sabia que era possível, claro, mas eu fiquei impressionada
como tão rápido. Primeiro, eles se apegaram, assim, a mim. A gente teve uma interação, uma conexão muito forte, muito rápido. E eles lembram já o nome das... Eu já estou lá há alguns meses. É uma novidade na minha vida profissional estar trabalhando no Disneylândia. Mas eu já vejo assim, os benefícios nas crianças, já dá para ver alguns resultados, já dá para ver que eles lembram de muitas coisas que a gente faz na prática, eles têm interesse, eles gostam. Então, assim, é muito legal, de verdade. Deem uma olhada lá no meu Instagram, que tem postagem. No Dia das Crianças a gente fez algumas coisas bem legais. Teve a Expo Educando lá no Shopping Parque Lagos. A gente estava com o stand lá da nossa escola. Fizemos uma intervenção de yoga com as crianças lá no shopping, mostrando o que a gente faz lá. Muito e crianças, legal. assim, que nunca tinham me visto na vida. Eu comecei com 2, a gente começou a fazer posturinha da borboleta, começou com bem basicão, daqui a pouco chegou mais um, chegou mais outro, chegou mais... Quando eu vi, a gente já tava com um grupinho bem legal, assim, todo mundo super interessado, sabe? As crianças são muito abertas às novidades. O pessoal pensa assim, mas será que o yoga não vai ser monótono? Não, é só você adaptar a dinâmica. Eu trabalho com baralho de cartinhas de jogo da memória, tapetinho tipo amarelinha, para eles trabalharem coordenação motora, alguns jogos para eles praticarem o silêncio e a atenção. Então, assim, é um leque muito grande e é muito legal. Eu já até participei de um curso de formação de professores de yoga e justamente o módulo que eu fui convidada a passar para os alunos foi o de Yoga Kids. E assim, é minha paixão. Quem quiser... Tá se tornando referência na área, né, Amanda? Tomara, porque é uma paixão mesmo que eu tenho, é uma coisa que eu estou estudando, é uma coisa que eu quero estudar lá na fisioterapia com a parte da psicomotricidade, que tem tudo a ver com esse tema. E assim, se alguém quiser conversar sobre Yoga Kids, me manda uma mensagem que a gente pode trocar essa ideia. É um prazer, assim. Sensacional, gente. É uma área de atuação que quando a Amanda falou, eu fiquei encantada. Eu falei, imagina, pequenininho, imagina. É de se apaixonar, não tem como. E a Amanda, a gente percebe o brilho no olho dela falando sobre a grande paixão dela, que é o yoga. E assim, é prazeroso pra gente que tá aqui, né? Vocês que estão aí assistindo também, de escutar, né? Isso inspira a gente também nos nossos trabalhos. Eles são o futuro, né? São tem que investir neles. Exatamente. Vou fazer agora uma pausa rapidinho no nosso bate-papo, porque eu quero apresentar para vocês esse lanche aqui maravilhoso que o Paella Hamburgueria tá proporcionando aqui no episódio de hoje com a Amanda Nunes, que é uma opção de hambúrguer vegetariano. Olha que legal, gente. O Paella Hamburgueria tem essa opção aqui na unidade deles em São Pedro, tem unidade também em Cabo Frio. E eu vou convidar a Amanda pra gente fazer uma provinha aqui para vocês verem como é que é esse hambúrguer aí por dentro, né? E assim, as opções do Paella, assim, a cada episódio, vocês têm acompanhado aí, a gente tem trazido opções de lanches diferentes, né? O Dallas é outro hambúrguer deles também. Tem opções aí de fritos, né? E tem um hambúrguer artesanal também. Confira lá no cardápio do Paella Hamburgueria, completinho. A descrição desse lanche está aqui na descrição desse vídeo, né? As informações sobre esse lanche. E também o @ do Paella, né? O Instagram do Paella Hamburgueria, que tem também outras opções aí. Mostra um pouquinho melhor de como é que é o cardápio lá. Tem o ketchup de goiaba, Amanda, que não sei. Você já provou o Paella, né? Que é maravilhoso. Gente, olha isso. Maravilhoso. Eles Vamos provar arrasam. então, Amanda, fazer essas honras pro Paella? Vamos, sim, com certeza. Muito obrigada desde já, viu, Paella, pela parceria aqui com o Uma Prosa Podcast. Os nossos convidados a cada episódio aí conseguem provar um pouquinho melhor das opções de lanche deles. Já tem aqui um molho super especial, que são molhos artesanais também. Lá do Paella. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome. Achei, Amanda, o nome. Veg Burger de Shiitake. Eu não te falei. Você falou que era isso mesmo, ela acertou sem saber o nome. Eu não lembrava o nome, mas eu já comi, é muito bom. Você já tinha provado, né, Amanda? Já, tá provando aqui de novo com a gente, Vou viu? mostrar, é maravilhoso. Olha, burger de catupiry empanado, recheado com shiitake defumado, queijo, alface, tomate, cebola caramelizada. Amo cebola caramelizada. E cebola roxa e maionese. Gente, maravilhoso. Muito bom. Vamos provar, Amanda? Vamos, com certeza. Me diz aí, você já tinha provado antes, né? Mas vamos lá. Bom. Gente. Continua incrível. Continua incrível, né, Amanda? Tinha muito tempo que tu não comia? Tinha um bom tempo. Continua maravilhoso. Amei. E, ó, gente, muito obrigada, Paella, tá vendo? Tem opção também pra quem, como a Amanda, não come carne, né? Quem é vegetariano, vegano. Então, tem o Veg Burger de shiitake.
que tem catupiry empanado, recheado com shiitake defumado, queijo, alface, tomate, cebola caramelizada, cebola roxa e maionese. Olha que delícia. Muito Gostou, bom. Amanda? Muito bom. Muito obrigada, Paelo, por Muito esse obrigada mimo. aí, viu? Muito bom. Tornando o nosso encontro aqui, nosso podcast mais interessante, né, Amanda? Sim. Mais rico aqui pra gente. Muito obrigada estamos aqui, ó, nos deleitando já, sujando as nossas mãozinhas de molhos maravilhosos artesanais. Muito obrigada pela parceria. Viu? Quero aproveitar já, agradecer Seidel Casa Interativa, que também é uma apoiadora, Frio Carioca Climatização, a Wicca Public Beer House, a Paella Hamburgueria, Colégio Potencial, Só Concursos, Canal Giro Cumbira e a Harmonia Musical. Muito obrigada a todos esses parceiros que proporcionam toda essa estrutura pra gente, inclusive com lanches aí artesanais selecionados pra gente, como a Paella Hamburgueria tá fazendo aqui, né? E Amanda, assim, a gente fala de yoga, é um vasto campo aí que a gente pode adentrar, né? Tem muito assunto bacana envolvendo, mas o que eu acho mais legal é que você, contando pra gente, em todos esses campos a gente vê benefícios para faixas etárias diferentes, né? Sim. E é aquela questão de ser acessível a qualquer pessoa. Agora, uma coisa interessante também que eu vejo muito acerca de quando se fala em yoga é a questão da meditação. Na verdade, pessoas confundem, você recebe muito esse tipo de pergunta nas redes sociais ou nas suas práticas, né, como atuação como professora, se confundem com uma prática de meditação, tem relação com a meditação, é um tipo de meditação? Dentro da prática do yoga, a meditação está inserida. É como se fosse um braço, um segmento. Ainda está a meditação, ela está dentro dos códigos também. Tá vendo? Tudo a gente volta lá para a base dos conceitos do yoga. Então, a meditação, ela também está dentro da prática do yoga. Então, assim, você pode fazer uma prática de somente meditação, como é do yoga que a minha tia praticava, que foi o que ela me apresentou. Era a vertente do tipo de yoga que ela seguia. Mas o yoga que eu pratico, normalmente a gente começa com um momento pode ser considerado meditação, mas é mais rapidinho. Eu falo que é um momento de concentração, onde a gente vai estar entrando em contato com a respiração, aí a gente segue para as posturas, faz o relaxamento, e aí você percebe, ó, eu trabalhei o meu corpo, eu trabalhei a minha respiração, mais uma forma de trabalhar o meu corpo. Então, eu trouxe bastante atenção. Eu estou muito mais atenta no final da minha prática. Esse é o momento que eu introduzo a meditação com os meus alunos, porque a mente já vai estar mais focada, né? O corpo já vai estar mais aterrado, a mente vai estar mais silenciada, então a pessoa vai estar um pouco mais preparada para encarar o momento da meditação. Porque meditação não é fechar os olhinhos e fazer não, gente. Tem isso também, que é outro mito, tá? Meditação é só fechar os olhos e é uma coisa muito mais profunda do que isso, né? E existem meditações que você pode fazer de olhos abertos, olhar para um ponto em específico, né? Uma mandala, alguma coisa. Isso vai depender da linha que você for seguir. Mas a meditação, ela é um exercício para você praticar, porque é bem difícil, assim. Porque você precisa de um foco na sua mente ali naquele momento. E você vai ver, tem vários memes na internet que assim, minha mente meditando, aí um monte de bagunça e tal, não sei o quê. E, gente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, sentei 3 minutos para fazer meditação. Desses 3 minutos, 1 minuto eu fiquei focado na minha respiração, ali, introspectivo. Nesses 2 minutos eu pensei na padaria, no carro para lavar, no filho para buscar na escola. Beleza, isso foi hoje. Vamos para... Vai trabalhando isso. Vai nesses 3 minutos. Dos 3 minutos, agora a maior parte do tempo eu estou conseguindo me manter concentrado do que distraído. Opa, já está avançando. Então, vai indo. Então, a meditação, ela é uma coisa para ser construída na sua prática e ela está dentro da prática do yoga. Ela faz parte do yoga. Existem pessoas que vão querer fazer práticas somente de meditação, não tem problema nenhum. Mas é muito interessante que se faça meditação dentro da prática de yoga, porque seu corpinho está todo preparadinho para esse momento, né? A gente já seguiu toda uma lógica, toda uma questão para você chegar naquele momento ali da meditação. Então, as duas coisas andam juntas, né? O yoga a meditação está dentro do yoga, né? Então, é mais ou menos isso. Não é que os dois são coisas diferentes, né? E a meditação está dentro do yoga. A gente pode colocar mais ou menos assim.
Perfeito. E por que você acha que durante a pandemia, uma coisa que eu percebi, você pode até falar melhor, que houve esse crescimento de adeptos ao yoga? Assim, pessoas começaram a procurar essa modalidade para começar a praticar. Eu sinto que isso começou a crescer um pouco da pandemia para cá, que as pessoas estavam mais em casa. Teve um né? boom, O que você atribui a esse crescimento, digamos assim? Teve um boom mesmo no yoga, eu tive bastante procura no momento de pandemia, tive meu momento de trabalhar somente com aulas online e eu acho que essa procura foi a necessidade das pessoas na pandemia de cuidarem da saúde mental. Eu acho que como as pessoas tinham muitas coisas para distrair a mente delas no dia a dia, a correria na rua, o trabalho e tudo mais. E quando as pessoas tiveram que parar, elas viram como a mente delas estava agitada e não estava preparada para um momento de tipo, ei, para um pouquinho. Desacelera. Desacelera. A gente viu que a gente estava completamente despreparado para isso, né? E aí veio essa questão da necessidade da saúde mental e aí foi que o pessoal lembrou um pouquinho mais, né, da prática do yoga e percebeu como é uma prática importante em prol da saúde mental. Então, eu acredito que teve esse boom na pandemia justamente por conta disso, esse resgate do emocional, esse resgate do autoestudo, da autoanálise, do bem-estar. E o yoga agregou muito nisso, né? Muitos professores de yoga fizeram relatos de alunos que não estavam bem na pandemia e o yoga ajudou a dar uma segurada na ansiedade, os anseios, a gente não sabia quando que iria acabar. Exato. Aquela insegurança, né? Até quando vai essa pandemia, esse isolamento social, isso realmente causa uma ansiedade muito grande, né? Porque se você parar para pensar, a gente está querendo ter controle de tudo o tempo todo na vida, né? Eu sou uma pessoa que já sofri muito com isso. Hoje é claro que eu sofro, não estou iluminada, mas eu consigo pelo menos reconhecer quando eu estou tentando controlar tudo. Porque a gente quer tentar, né? Quer tentar ser organizadinho e tal, mas a gente tem que estar preparado para entender que é uma coisa que eu abordo com os meus alunos, que nem tudo vai sair do jeito que a gente quer e tá tudo bem. E talvez às vezes seja até melhor. Verdade. Às vezes seja até melhor, vai saber, né? E o mais importante é a gente não se frustrar. Lembra do contentamento. Código lá do yoga, tá lá na base, lembra do contentamento. Não deu certo? Tudo bem, eu fiz o meu melhor? Fiz o meu melhor, então tá bom. Vou tentar mais uma vez, por que não? Exatamente. Nem tudo a gente consegue de primeira, né? Pois é. Isso lembra até uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar o podcast, que é a questão da nossa visão sobre o praticante, né? A professora de yoga, por exemplo, que a gente olha ela ali na prática e passa tanta paz que a gente acha que a pessoa é sempre good vibes, sempre na paz, sempre plena. Que aí você acabou de falar, não sou iluminada. A gente acha que a pessoa tá plena ali, né? Aquele, entre aspas, Buda da vida real, que tá sempre no estado meditativo, estado pleno. E como é que é isso, assim? Você do outro lado, né? A Amanda fora da caixinha do yoga, né? É difícil, né? Imagino. Não, e assim, vale ressaltar, eu ouço muitas vezes isso. O yoga não é pra mim porque eu sou muito agitado. O yoga não é pra mim porque eu sou muito estressado. Opa, você é perfeito pro yoga, porque é justamente isso que a gente vai trabalhar lá. E assim, por mais que exista toda uma parte filosófica e até poética, que eu acho lindo e é uma coisa que me inspira na minha vida, no meu ser e tudo mais, na filosofia do yoga tem essa parte, mas a gente tem que falar da vida real, né? Existe o yoga teoria, existe o yoga prática. Então, assim, eu tenho alunos que eles chegam às vezes esbaforidos para a aula porque eles estão na correria do trabalho. A gente está num meio, tudo bem que moramos numa cidade mais afastada, para alguns considerados até interior e tal, mas ainda aqui tem uma correria. Na vida existe estresse. Você precisa de estresse na meditação para manter a sua coluna alinhada. Estresse, né? Porque tudo vai depender de como a gente vai definir isso. Então, o estresse, ele faz parte da vida. A diferença é como é que você vai lidar com isso. Então, o yogi, a pessoa que pratica yoga, ela não precisa se cobrar de ser zen o tempo todo, não.
ela vai ter momentos de raiva. Tá dentro do pacotinho ser humano. O pacotinho ser humano, ele vem com todos... Ele tá... As emoções todas ali, raiva... Ele vai passar por todas as emoções. As emoções, elas vão passar pela gente o tempo todo. A questão é como você vai lidar com isso e por quanto tempo você vai deixar essa emoção te dominar, né? Eu tenho meus momentos de estresse, de ansiedade, de tristeza. Isso tudo faz parte da vida. A questão é que, com o tempo, eu acredito que consegui melhorar em muito, né? Então, assim, se você se acha uma pessoa estressada, vem pra aula de yoga desestressar, entendeu? Não tem aquela Narcisa, gente? Narcisa. Aquela personagem. Tipo assim, terminou a aula de yoga, ela batia a palma. Eu tipo vi assim, esse vídeo. Todo mundo zen, aí, tipo, ela... tal, não sei o quê. Então, assim, não tem problema, essa pessoa é super bem-vinda também, sabe? Não existe um estereótipo. Mas vou ser praticante de yoga, vou ter que usar tal tipo de roupa. Não, fica tranquilo. Pode continuar usando se você quer usar um salto, quer fazer uma escova, quer fazer uma make. Verdade, a gente associa muito praticante àquela coisa muito zen, até um pouco estereotipado do hippie, né? Aquela coisa muito natureza. Que e não make, necessariamente. Gente, passei uma make pra estar aqui hoje com Viu, vocês, gente? ó, tá vendo? A gente associa muito, né? Mas não necessariamente. A pessoa pode sim ser esse tipo de pessoa mais desapegada em relação à maquiagem ou qualquer outro acessório, mas não necessariamente. Pode ser uma pessoa que gosta, tem a sua vaidade ou não. Eu acho que isso também é colocar muito naquela caixinha de tem que ser de um determinado jeito para praticar. Eu acho que isso é bacana também de se falar, de desmistificar um pouco, né? Associar muito a certo tipo de pessoa. Pessoas mais tranquilas. Não, é justamente o contrário, né? As mais estressadas que às vezes são, né? Acho que tem mais essa coisa de emoção à flor da pele, que muitas vezes são as mais indicadas para praticar. Exatamente. Então a gente volta a falar daquilo. O yoga é para todo mundo. Seja você uma pessoa agitada, seja uma pessoa que aparenta ser zen. Porque às vezes você vai ver lá uma pessoa toda hippizona e às vezes a pessoa não tá muito calma, não. Eu já vi. Verdade, a gente olha a aparência da pessoa, né? A gente olha, nossa, essa pessoa deve ser tão tranquila. E aí você vai conhecer ela no dia a dia. Eu tenho o meu lado eu falo que é a anciã que mora em mim, assim. Eu tenho um lado bem bravinha. Quem convive comigo sabe que eu tenho meus momentos bem sérios. Apesar de ser, Mandinha, né? Todo mundo chama assim, sei o quê. Tem o meu lado bem séria também, mas eu vou tentando dosar os dois lados e eu acho que é mais ou menos esse caminho aí que a gente deveria seguir, né? Em equilíbrio. É isso, né? E é ser humano como uma gente, né? A Amanda tá ali, ela é professora, mas ela vive as rotinas. Se me encontrarem por aí, tá? Eu assim, a professora de yoga tá no shopping, vou ao shopping. A professora de yoga tá no barzinho ouvindo uma música, vou ao barzinho ver música também. Afinal de contas, ela é plena. E ir lá no Paelo comer um hambúrguer, vou lá no Paelo comer um hambúrguer também. Sou gente como todo mundo. Tá certo, viu, gente? Te conhecendo realmente. É bom a gente tirar um pouco esse estereótipo, né, da pessoa muito perfeita e zen e plena. E, na verdade, ela tem as suas fases, o espectro todo da vida dela, o lazer e tudo mais, e ela vive plenamente. E com isso tudo a gente vai se tornando pleno, né, na vida. Eu acho que isso que é bacana. O yoga entra nisso, nessa questão desse auxílio, né? E o que é bacana que da Amanda, eu até abri aqui pra lembrar de falar, é que nas redes sociais dela, você explora muito essa questão também de passar o que é a prática, de disseminar o que é a prática do yoga, né? E uma coisa interessante que eu acabei de ler aqui é o treine e o deixar fluir, né? Que vem muito... eu amo esse texto. Não é sensacional, isso me chamou a atenção, essa frase, né? E como a Amanda usa as redes sociais para passar a mensagem. Isso é muito bacana também da gente dizer, que a gente está aqui no YouTube, né? Uma plataforma aí de disseminação de conhecimentos, compartilhamento de conteúdo. Como é o Instagram, hoje em dia, que são redes sociais que estão em crescimento, né? Pro yoga, né? Você como empreendedora, né? Como autônoma nessa área, é importante também se investir nesse tipo de rede social, nesse tipo de compartilhamento de conteúdo? Olha, sem dúvida. Até então, o meu trabalho, até onde você tá vendo aí no Instagram, foi feito de forma intuitiva. Eu tenho uma amiga que ela tem essa pegada do marketing digital, então fui pegando algumas dicas com ela, até a paleta de cores que está aí no destaques, foi ela que me deu essa luz, a questão do comece aqui, né? Quem for entrar na minha rede social vai ver que tem toda uma apresentação assim logo de cara. Isso eu aprendi com o pessoal do marketing digital.
E uma novidade aí, provavelmente quando o podcast estiver rolando em novembro, já vai estar acontecendo essa mudança nas minhas redes sociais, é que eu compreendi que eu precisava me posicionar como uma marca, como empreendedora, né? Assim, sem perder a essência do que eu pratico, do que eu prego, sem perder a essência e com muito respeito à raiz do yoga e toda a sua tradição. Mas como eu estou me posicionando no meio digital, eu fui percebendo que existia uma necessidade de profissionalizar um pouco mais isso. E aí eu encontrei o Francisco, que ele é publicitário, veio lá de Brasília e está sendo uma pessoa que está dando bastante luz assim, para o meu trabalho. Já me mandou algumas artes assim, que ficaram simplesmente incríveis, muito a minha cara. Ele seguiu muito assim a estética que eu digo, o sensorial do que eu gostaria de provocar nas minhas redes sociais, porque é isso, sabe? Eu quero que o meu aluno o meu futuro aluno, a pessoa que está procurando o yoga, assim que ela encontra a minha rede social, ela já se sinta acolhida. Ela já percebe assim, caramba, se aqui na rede social dela eu já estou sentindo esse ar de paz, esse aconchego, essa coisinha gostosa que o yoga provoca na gente. Então, imagina como é que vai ser a aula dela, né? E foi tudo isso que eu passei para o meu publicitário, que está trabalhando aí comigo. Provavelmente lá, quando eu sair essas artes, vai estar o contato dele lá. Então, quem quiser procurar ele, procura, que ele é nota 1000, entendeu? E aí a gente vê, né? Como a gente que está empreendendo, trabalha como autônomo, a gente vê que precisa se posicionar como uma marca, né? É importante, né? Principalmente hoje em dia. E você não deixa de ter os seus conceitos, você não vai perder seus princípios se você trabalhar a sua publicidade. É fundamental, até porque eu quero que o yoga chegue à maior quantidade de pessoas possíveis. E para isso acontecer, eu preciso do auxílio do marketing, da publicidade. E como eu não sei fazer muito bem isso, eu acho que até mandei bem, assim, fazendo de forma intuitiva, mas agora eu acho que eu estou num momento da minha vida que eu quero essa ajuda mais profissional. Eu quero que, poxa, a pessoa que estudou isso durante sei lá quanto tempo na faculdade, fez mestrado, trabalhou para outras empresas, poxa, eu quero essa pessoa do meu lado para me ajudar. Só vai ter a agregar. Isso é muito bacana. E assim, a mensagem da importância das redes sociais é bacana também. Mesmo uma pessoa como a Amanda, que já tem uma boa noção disso, inclusive já tem muito conteúdo bacana publicado nas redes sociais da Amanda, como professora de yoga, né? Mas tem essa questão de saber da importância de se investir, porque hoje em dia as redes sociais estão realmente em alta, né? Estão bombando, e é o que você falou, de levar a mensagem adiante, que é o que a gente está fazendo aqui no YouTube, né? Levando informações e as mensagens dos nossos trabalhos para alcançar mais gente, o maior público possível, né? No Instagram você também faz isso. A gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes. Mas é muito, muito interessante. Aqui tem as imagens das aulas com as crianças, que é a coisa mais fofa do mundo. E tem as diversas posturas, né? A gente chama, né, dentro do yoga. Inclusive, tem até uma curiosidade, né? Tinha o nome de uma postura aqui. Mas assim, são... Bakasana, que eu vi aqui, essa daqui. Mas são várias, é isso? Assim, são posturas diferenciadas. Qual que os nomes são muito esquisitos. Porque eu olhei um aqui, eu falei, vou perguntar sobre as posturas. A forma de falar seria Bakasana. Bakasana. O sânscrito, ele é bem... Até pra gente que já tá... Às vezes eu vou me embolando. Às vezes, abre parênteses sempre, fecha parênteses, me embolo também na hora de fazer a pronúncia dos nomes, porque realmente o sânscrito é uma palavra difícil. Esses nomes é porque, assim, cada postura ela vai ter... quando a gente tem... vai ter a etimologia da palavra, entendeu? Então, como eu estava falando no início, os asanas, asana quer dizer postura. Então, quando a gente pega Bakasana, ele ensina a fragmentar a palavra. Você percebe que Bakasana, sana. O que é asana? Então, asana é postura. Então, é postura do corvo. Adho Mukha Svanasana, postura do cachorro olhando para baixo. Então, assim, a gente vai tendo vários nomes. Mas, se quiser praticar yoga, não precisa de saber esses nomes, não. Deixa que a gente, professor, sofre com isso e você vai aprendendo por prazer mesmo e por lazer e por conhecimento. Mas os nomes todos das posturas são em sânscrito. A gente falou de uma postura que você até comentou antes da gente começar a gravar, que é a postura do cadáver. Isso, né? E assim, é o Shavasana, né? Que é você ficar deitado, né, no chão,
paradinho, que é normalmente a gente usa essa postura, uma postura de relaxamento. E aí, assim, acabou que nas redes sociais o nome da postura ficou relacionado não à postura em si, mas ao momento da prática. Que normalmente todo mundo fala, agora é hora do Shavasana. Não está só se referindo a ficar deitado, mas está se referindo ao aluno ficar deitado e o professor às vezes guiar uma meditação e tal. Quem acompanha aí algumas redes sociais de yoga e tal, pode ver até um pessoal escrevendo assim, só vim pelo Shavasana, que a pessoa só veio para relaxar, não quero fazer postura, não quero suar, não quero cansar, não. Só vim pelo Shavasana, sabe? E é muito legal. Aí o Shavasana, ele também, ó, termina em asana. Olha. Que asana quer dizer postura, e por isso postura do cadáver. Você vai ter toda uma traduçãozinha assim, e aí a gente tenta traduzir para o português, né? Às vezes não bate exatamente, pode ser que o pessoal que é mais curioso e aí for pesquisar, achei Bakasana como postura do... Aí não fala corvo, fala outro nome. Mas às vezes acontece de alguma posturinha ou outra, ter alguma variantezinha no nome, mas no final quer dizer a mesma coisa, assim. É porque para traduzir é difícil, complicado, né? Agora, por que o yoga também está sempre associado a cenários da natureza? A gente vê nas fotos da Amanda que as práticas sempre acontecem em um cenário de paisagem natural, próximo a uma lagoa. Por que isso é importante dentro da prática? Então, eu pratico ao ar livre, eu tenho aulões que são ao ar livre, gosto de fotos ao ar livre, e aí eu quero passar duas coisas com isso. A primeira coisa é porque eu acho que as atividades ao ar livre dão aquele glow, assim, na hora de praticar alguma coisa que você se sente mais conectado, né, com a natureza, e isso te traz uma boa energia. E para lembrar, eu tenho até uma postagem sobre isso, que o yoga ele não está desassociado à proteção ambiental. Né? Você ser um praticante de yoga, você estar comprometido com os códigos do yoga, que a gente já falou lá no início, que a gente sempre vai voltar quando a gente for falar de alguma coisa, está relacionado à proteção da natureza, porque em relação à não violência, por exemplo, se eu não vou violentar a mim mesma, se eu não vou violentar o meu próximo, por que eu vou destruir a natureza? Que sentido faria isso? Né? Então, o praticante de yoga, ele pode sim dizer uma pessoa que está comprometida com a proteção ambiental. Ah, Amanda, mas eu preciso participar. Não, vá no pequeno, né? Não sujando as ruas, não poluindo os locais naturais, né? Guarda seu lixinho bonitinho na hora que você for sair da praia. Evitar desperdício, economizar água, evitar o consumismo em massa. Tudo isso são práticas que, se você parar para perceber, estão relacionadas à cultura do yoga, né? Mas consumismo relacionado à cultura do yoga, tudo bem. Consumismo em massa eu sei que faz mal à natureza. Mas o que isso tem a ver com yoga? A gente tem um dos códigos lá do... é o aparigada. A tradução agora me fugiu exatamente, mas é o não conter, não reter. Seria algo mais ou menos assim, que é você não reter o que você não precisa. Então, quando a gente vai comprar aquela roupinha, eu sei que é maravilhoso, que é bonitinho, mas sempre que você for comprar, se você puder pensar, se você realmente precisa, se realmente aquilo é importante para você, você não vai estar só botando em prática coisas que você aprendeu com o yoga, mas também vai estar cuidando da natureza. Então, tem essa relação. Por isso que eu gosto muito do cenário natural, porque a gente tem essa questão da conexão da natureza, tem esse bem-estar. É para lembrar as pessoas que o yoga tem esse comprometimento ambiental. E, assim, nas minhas redes sociais eu posto muito pouco na verdade, nada da minha vida pessoal. E eu acho que são coisas que representam muito a minha persona, assim, né? É o que me faz me sentir conectada, né? É um banho de mar, é um lugar arborizado, até o local que eu escolhi para morar tá um pouco relacionado a isso, né, dentro das minhas possibilidades. Então, por isso que eu gosto muito dessa relação de natureza. Então, no meu feed vai ter mar, vai ter árvore, vai ter eu com as minhas plantinhas, que no vídeo eu tô lá cuidando do meu jardim. Eu outro dia fiz uns stories, eu fiquei assim, gente, o pessoal não vai entender nada, mas faz parte da minha vida aqui, o meu pé de acerola do meu quintal carregado, e eu comemorando que vai ter acerola em casa. Contentamento. Então, isso aí.
aí. Então, assim, com certeza o cuidado com a natureza e a conexão com a natureza está totalmente relacionada ao yoga. Muito bacana. Amanda, olha como passa rápido. Nosso bate-papo está chegando ao fim. Meu Deus! Mas eu queria muito que você falasse também de outro projeto bacana que a Amanda oferece, que participa aqui em São Pedro da Aldeia, que são os aulões, né? Isso, como é que funcionam os aulões? Então, o nosso projeto se chama Domingo na Praça. Foi um projeto que começou com a Juliana Oliveira. Ela é fisioterapeuta, professora de Pilates aqui em São Pedro e tem um espaço maravilhoso. E ela começou esse projeto com a Adriana Galo, que era uma outra professora de yoga aqui da região, mas ela voltou a morar em BH. E aí eu recebi esse convite de dar continuidade com esses aulões. E é muito bacana, porque a gente tem o apoio da prefeitura, eles levam vários tatames lá pra gente, a caixinha de som, nos ajudam com a divulgação. E é uma forma da gente tentar levar o yoga de forma acessível, não só o yoga, tá, gente? Lá no Domingo na Praça, a gente vai... A Juliana, quem começou esse projeto, ela, como é professora de Pilates, ela dá alongamento, e aí depois eu sigo com outras questões do yoga no nosso aulão. Então, é um momento para o pessoal ter contato com alongamento, com yoga, normalmente num espaço aberto. A gente tem feito ali na Praia da Tereza. Quem olhar no meu feed, essas imagens, assim, num gramado, é tudo aqui em São Pedro da Aldeia, hein, gente? Aqui tem muita beleza natural. Que legal. E a nossa ideia está em levar o yoga e o alongamento de forma acessível, né, gratuito, porque os eventos todos são gratuitos, vale ressaltar isso. E a única coisa que a gente pede é para que o pessoal leve sempre 1 quilo de alimento não perecível aos aulões, que a gente vai distribuindo para algumas instituições que estão comprometidas com esse trabalho de distribuição de alimentos, né? A gente já tem alguns em contato, mas também se alguma instituição estiver precisando, entra em contato com a gente, fala comigo, olha, nossa instituição também arrecada, estamos com problema de quantidade, a gente pode destinar, então, a quantidade dos alimentos para um próximo aulão para essa instituição, entendeu? A nossa ideia é ajudar, tanto para quem está participando lá, com os benefícios do nosso trabalho, quanto para quem não pode estar lá, mas precisa dessa ação de solidariedade dos participantes. Então, se você vai no nosso aulão, não esqueça de levar sua canga, seu tapetinho de yoga e seu quilo de alimento não perecível para a gente continuar com esse projeto, que é uma das coisas que também deixa o nosso coração quentinho. Ai, show de bola. E acontece periodicamente? Como é que é a frequência? Os aulões acontecem uma vez ao mês, sempre aos domingos. Vocês podem acompanhar nas minhas redes sociais, Amanda Nunes Yoga, ou nas redes sociais da Juliana, que é o Estética Pilates São Pedro. E agora, a gente também tem um Instagram do nosso projeto. Olha! Aproveita para deixar os canais aí de comunicação. É o domingonapraça.spa. @domingonapraça.spa. Aí você vai ver lá grupo de WhatsApp que a gente tem, para você ficar ligado em todas as novidades do nosso aulão, lembrete da nossa campanha. E a gente também conta com a presença da Beatriz, que ela tira fotos lindas, incríveis. Quem entrar, gente, no Instagram do Domingo na Praça, vai ter a mesma sensação quando entra no meu Instagram, assim, também dá uma paz, você olhar aquelas fotos, e vai ser impossível você não querer participar do nosso aulão, porque você vê como o pessoal fica feliz, fica relaxado, fica realizado, é para todo mundo. Então fica o convite para o próximo, acompanha aí nas nossas redes sociais as próximas datas. É gratificante, imagino, né? Ver tantas pessoas sendo beneficiadas com a prática, né? Por uma atividade física, por estar se integrando, né? Participando em conjunto, com uma confraternização, todo mundo lá em prol do bem-estar, né? Isso que é legal. É por isso que eu falo que esse meu trabalho, ele está muito relacionado ao meu propósito de vida. Eu acho que ao longo da minha maturidade, assim, apesar de ser bem nova, mas eu consegui, ainda bem que eu consegui chegar a essa maturidade logo, é que eu gosto desse trabalho de ajuda. Eu precisei do yoga, eu vi como o yoga pôde mudar a minha vida, a minha perspectiva.
E eu só conseguia pensar, meu Deus, eu preciso mostrar isso para as outras pessoas. Eu preciso que outras pessoas tenham a mesma sensação que eu tive. Então, em todos os aulões, gente, eu sou muito chorona, tá? Então, todos os aulões eu me emociono. De Outubro Rosa foi puro chororô para mim, porque realmente eu me sinto tocada com esse trabalho. Eu levo não só muito a sério, mas levo com muito carinho. Então, fica o convite para vocês conhecerem a prática do yoga, mesmo que não vá praticar comigo, mas conheçam o yoga, falo isso de coração. Tenho certeza que vai mudar a vida de cada um, assim que tiver qualquer contato com a prática, sabe? Ai, que legal, gente. É uma mensagem até inspiradora pra gente terminar o nosso bate-papo, que passa realmente muito rápido. Muito. Que isso, quero mais uma hora aqui. Verdade. Lembrando, então, das redes sociais para vocês acompanharem, @AmandaNunesYoga, tudo junto no Instagram. O @ da Estética também para acompanhar os aulões no domingo. Isso, é o @Estética Pilates. Acho que posso até posso conferir aqui rapidinho. Pode, vamos conferir. Acho que tem um São Pedro, algo assim. Sim. O Domingo na Praça é @domingonapraça.spa. Deixa eu só confirmar aqui o do Estética, se for esse daqui... É esse mesmo. É esse. Estética Pilates.São Pedro. Você acertou, estava certinho na primeira vez que você divulgou. Tem as informações, São Pedro da Aldeia, fisioterapia, estética, saúde. Tem um link aqui, doutora Juliana. É esse mesmo. Juliana a minha Oliveira. Parceira de trabalho, a Ju. E aqui tem o nosso Instagram do Domingo na Praça. @ Domingo na Praça. O praça tá com C, tá, gente? Não é com cedilha, não. domingonapraça.spa. Mas começou a escrever Domingo na Praça, já vai aparecer a fotinha minha e da Ju, dando um abraço super gostoso, esperando vocês para o próximo aulão. É isso aí, gente. Participe, então. Tá aí um projeto bem legal, um projeto social aí, gratuito, para você que tem interesse em se inserir e começar a praticar, que a gente já falou que de tantos benefícios tem. Se deixasse, a gente ficaria aqui, né, nos conteúdos, porque tem... eu fico. A gente fica... Muito bacana. Amanda, eu amei te receber aqui no Prosa Podcast. Foi uma honra te receber e falar sobre essa prática. Primeira vez que a gente fala sobre yoga aqui. Muito obrigada pela sua presença. Espero que tenha gostado. Eu amei, adorei podcast. Eu falo pra caramba, então eu me senti à vontade. Quando ela falou isso, eu falei, perfeita, convidada perfeita, que vai render bastante conteúdo bacana pra gente aprender, absorver esse aprendizado aqui com a Amanda. Lembrando, então, se você tá assistindo esse episódio, ele é gravado excepcionalmente nesse mês de novembro. Já segue aqui no YouTube o nosso canal pra fazer nosso canal crescer. Estamos aí aumentando o nosso número de inscritos, graças a Deus, graças a vocês, audiência. Então se inscreva aqui, clica lá no sininho de notificação para você receber aviso quando sair o episódio da Amanda e sair os outros episódios também, vai aparecer notificação para você no YouTube, na sua conta do Google aí, do Gmail vinculado, vai aparecer a notificação, episódio no ar. Então ativa o sininho aí da notificação. E sigam a gente também lá no Instagram, também bolei aqui, sigam a gente no Instagram, @UmaProsaPodcast, lá para você acompanhar os conteúdos. Vai sair os cortes também da Amanda, vão sair aos poucos aí na semana de divulgação do episódio, alguns cortes bacanas da entrevista da Amanda aqui, falando sobre o yoga também, que vai ser bacana. Fotos também teremos, um post especial, não é isso, Amanda? É importante a gente divulgar. E esse trabalho que a Amanda vem fazendo também, que tem feito a diferença na vida de pessoas aqui de São Pedro da Aldeia e em Cabo Frio também. E aí, para saber mais informações, tem atendimento online e presencial, né? Isso, eu faço atendimento online, faço atendimento presencial, trabalho com aulas particulares. E, assim, é uma coisa que eu trabalhei em muitos lugares com parcerias e foram parcerias maravilhosas, mas um projeto que eu tenho agora é de ir me organizando para, quem sabe, em São Pedro da Aldeia, ano que vem, ter o meu estúdio. Tem um estúdio somente de yoga. Então profetizando isso. É uma novidade que pode ser que venha aí já no ano que vem. Ainda não tem data, mas vai me seguindo aí nas redes sociais que vocês vão ficar por dentro de tudo. Tomara, então vem aí um espaço específico, né? De yoga com a Amanda Nunes. Com a minha orientação. Aqui em São Pedro da Aldeia. Aqui em São Pedro, então vai ser ligados. Aqui em São Pedro. Viu? Fiquem ligados, pessoal, aqui de São Pedro da Aldeia, né? No Rio de Janeiro. Fiquem ligados aqui, porque a Amanda vai vir aí com novidades no yoga. É isso, Amanda, obrigada novamente. Muito obrigada. Obrigada aos nossos apoiadores também, Paella Hamburgueria, que trouxe essa opção de hambúrguer aí, vegano pra gente, que tava maravilhoso. Muito a Amanda bom. Acertou. Antes da gente saber, eu ler aqui o nome do hambúrguer, Amanda. É o hambúrguer que tem destaque dele.
número 1, tá vendo? Do hambúrguer. Tá vendo, família Paelo? Sou fã número 1 do hambúrguer de vocês. Já acertei só no olhar. Só no olhar. Chegou aqui o lanche, ela falou, é esse mesmo, já comi. É esse aí, eu já fui nesse. Tá uma delícia, viu? Eu que não sou vegana, eu amei, assim, diferença, assim, pouca gente que come carne, enfim. Então tem opção pra quem come, pra quem não come. Paelo Hamburgueria top, obrigada por proporcionar esse lanche pra gente. Saída Casa Interativa, Frio Carioca Climatização, a Wicca Public Beer House, Colégio Potencial, Só Concursos, Harmonia Musical e Canal Giro com Bira. Muito obrigada a todos os apoiadores. Arte Podcast Studio também, realizando esse podcast pra gente. Terça-feira nós temos mais um episódio sendo lançado, liberado aqui no canal, então continue acompanhando e sigam lá. Amanda também, né? Quem tiver interesse aí por essa área. Quem quiser me seguir, @RaíraMorena. E é isso, né? Que esse empreendimento, esse negócio cresça cada vez mais, porque a prática é importante e leva saúde. Eu acho que a mensagem principal é essa, né? Leva bem-estar, né? A gente fala de empreendimentos, negócios, mas na verdade é uma prática que traz benefícios e saúde, né? Para as pessoas. Isso é muito importante. Com certeza. É isso, Amanda. Muito obrigada de novo, viu? Obrigada. Gente, até terça-feira que vem com mais um episódio de Uma Prosa Podcast. Tchau!